Viver com dor nunca deve ser normal. Vamos conhecer as alternativas que a gente tem para aliviar a dor? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com Gustavo de Oliveira, fisioterapeuta, e o Dr. Ricardo, dermatologista, sobre alternativas do alívio da dor. Tudo bom, doutor Ricardo? Tudo bom, Gustavo? Então, me conta, o que tem de alternativa para a gente aliviar aquela dor que nunca passa? Renata, a dor é um problema muito frequente na vida das pessoas e é uma queixa muito comum nos consultórios médicos. E a gente tem dor de diversas origens distintas. E, em geral, ela exige um tratamento que é um tratamento muito mais complementar do que uma única medicação. Em especial, aqueles pacientes que são pacientes que têm uma dor crônica, por exemplo, muitas vezes eles vão ter benefício do tratamento de medicações, mas às vezes eles precisam também de tratamento psicológico, uma psicoterapia, precisam de tratamento com a fisioterapia, né, Gustavo? Com tratamento, às vezes, da terapia ocupacional e outras medidas que não só o farmacológico propriamente dito, né? Assim, exatamente para tentar aliviar essa dor e também para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E até diminuir a quantidade de remédio, né, Ricardo? Exato, para diminuir a quantidade de remédio que eles usam. E para ter um benefício maior mesmo, né? Assim, uma melhor qualidade de vida, um melhor alívio dessa dor, né, Gustavo? E o que a gente pode fazer para melhorar? Existe alternativa? Existe tratamentos diferenciados para isso? Como que funciona? Hoje, dentro das novas abordagens, a gente tem muitas ferramentas que podem ser usadas no tratamento, mas nunca é aquela ideia de formas isoladas, né? É sempre complementando uma a outra, um acompanhamento médico, fisioterapêutico, psicológico, tudo associado, a gente consegue trabalhar de forma bem mais efetiva. E hoje, dentro do que a gente chama de fisioterapia regenerativa, a gente trabalha com técnicas que não são tão difundidas ainda, muitas vezes por conta de o preconceito próprio da classe, muitas vezes não tem conhecimento porque não é passado na faculdade. Não é o tipo de coisa que a gente aprende na faculdade. São novas técnicas, né? E novas técnicas às vezes demoram um tempo até para a pessoa acreditar, né? Sim. Que realmente o primeiro passo, Renata, assim, é descobrir a origem da dor. A gente até já gravou um podcast aqui falando um pouco sobre isso, né? Sobre um diagnóstico correto, né? E se a gente pensa nessa parte de dor dita músculo-esquelética, né, Gustavo? Assim, que é uma queixa recorrente, né? Assim, porque aqui, como hoje a gente está com a físio, a gente vai focar mais nessa parte, né? Assim, não na dor só emocional, mas da dor física, né? Assim, nesse sentido. Então, se a gente pensa nessa dor física, músculo-esquelética, né, Gustavo? Às vezes a origem dela é um músculo, é uma inflamação, é uma articulação, mas às vezes a origem dela é uma origem neural, por exemplo. Às vezes é uma alteração de hipersensibilidade neural ou de alteração neural que está levando a essa dor. Então, essa avaliação inicial, né, Gustavo, ela é muito importante para que a gente tenha uma abordagem o mais efetiva possível. Para descobrir, né, o que realmente está causando essa dor. Isso. De primeiro, assim, o principal é uma avaliação bem criteriosa, bem técnica, bem específica para poder chegar na origem real da dor, que muitas vezes ela não é descoberta, ela é ignorada e as pessoas focam somente no local da dor. Então, é uma avaliação muito criteriosa e a partir dela a gente tem vários recursos que hoje na fisioterapia, principalmente a que eu aplico, temos muitos recursos que podem ser trabalhados. Às vezes, já são técnicas utilizadas, mas com um raciocínio errado. Muitas vezes com uma avaliação que não foi tão bem feita. Então, por exemplo, o agulhamento a seco é muito utilizado já pela fisioterapia. A gente tem uma certa vivência com ela na faculdade e, dependendo do raciocínio, dependendo da avaliação, ela não é tão bem utilizada. Mas unindo o raciocínio, principalmente regenerativo, o raciocínio certeiro vindo da avaliação, a gente consegue trabalhar mesmo com o agulhamento seco no local correspondente da dor, no local que está gerando aquela dor.
E como que é essa técnica, Gustavo? Explica pra gente. Eu ia perguntar isso agora. É uma agulha pequenininha, igual as que eu uso na dermato, né? Assim, é acupuntura, é como se fosse uma acupuntura. Como hoje, para o agulhamento a seco, a gente usa as mesmas agulhas da acupuntura para poder fazer uma pressão em pontos específicos. Esses pontos hoje que têm trazido essa dor, que causam essa dor, em pontos dessas disfunções. Normalmente em problemas musculares são esses pontos miofaciais, articulações também. Mas não tem nada a ver com a acupuntura. Não. Só a agulhinha que é a mesma. É, só a agulha que é a mesma. É uma agulha compridinha, mas ela é bem fininha. É bem fina. A acupuntura, ela segue a ideia de meridianos, pontos energéticos. Aqui a gente vai direto na fisiologia. Pontos específicos de tensão, pontos de talvez bloqueios nervosos, né? E aí, esse agulhamento ele vai causar um alívio dessa dor? E o agulhamento, a principal proposta dela é aumentar uma microcirculação da região que está sendo trabalhada, né? E assim trazendo os nutrientes do sangue. Você consegue ter uma melhora da circulação ali e traz o relaxamento também, né? Que você tira aquela tensão que está ali. O próprio organismo efeito trata. Inicial da própria inflamação da agulha ou do estímulo dela para fazer vasodilatação e para aumentar esse afluxo sanguíneo? Já na inserção da agulha ali, a gente tem o aumento da circulação, porque o corpo identifica aquela estrutura diferenciada que está entrando ali e já o corpo manda é maravilhoso, né? Manda o sangue ali para poder tratar o que ele não sabe o que é. E isso, consequentemente, traz o sangue, traz os nutrientes, libera aquela região é o que a gente chama de toxinas, de tensão, e deixa a região mais relaxada. E isso serve tanto para dores musculoesqueléticas, alterações articulares, neuropatias, também é muito trabalhado, além de outras técnicas também que hoje são extremamente utilizadas. O que mais que a gente pode fazer para diminuir a dor? Hoje também, uma das principais e que eu gosto muito de trabalhar é a terapia neural. A terapia neural ela consiste em pequenas aplicações de injeções com procaína, que antigamente era usado como anestésico, caiu no desuso do anestésico conforme foi evoluindo, né? Mas hoje, pela concentração, ele não é mais usado como anestésico. A procaína é 2%. Ela é usada como um neuromodulador. E ali a gente usa essa aplicação com agulhas pequenininhas de intradérmica, agulhas, por exemplo, de insulina, que é muito chamada. A gente faz essas aplicações e ela trabalha na regulação do sistema daquela região, reduzindo a dor, trazendo relaxamento, trazendo mais conforto, e isso trabalha o sistema nervoso autonômico, que é o responsável por ter aquela dor crônica. O seu corpo aprendeu a doer, aprendeu que aquela dor ia se manter ali, só que ela não precisa. Ela não precisa ser constante, ela não precisa fazer parte da sua vida. E essa medicação ela tem um efeito terapêutico. Isso. Conforme você vai usando, vai diminuindo a quantidade de dor. Isso. Ela não é só para aquela dor. Isso hoje a gente vê, Renata, assim, quando a gente pensa em dor crônica, que muitas dessas dores crônicas elas têm uma alteração, vamos dizer assim, da condução neural. Né? Então, a gente usa uma série de medicações, sejam medicações injetáveis, como no caso, por exemplo, né, que o Gustavo está falando, quanto até medicações orais, que elas são utilizadas porque elas alteram os neurotransmissores, aqueles transmissores e receptores, vamos dizer assim, do sistema nervoso que trabalham com dor. Então, por exemplo, como se você apagasse a memória do corpo? Não é exatamente apagar a memória. É como se você alterasse um pouco aquela mensagem que está sendo enviada. Né? Assim, porque no nosso organismo a gente tem moléculas, a gente tem substâncias que transmitem esse sinal, vamos dizer assim, e você tem os receptores desse sinal do ponto de vista neurológico. Então, o que acontece? É como se neste caminho você conseguisse alterar. Isso é muito comum da gente ver nas clínicas que trabalham com dor crônica. Às vezes o médico passa um remédio e o paciente olha e fala assim, mas eu tô com uma dor na coluna de muitos anos
e o médico me passou um remédio que é para depressão. Isso é um absurdo. O cara tá achando que a minha dor não existe, entendeu? Mas, na verdade, esse remédio, ele não é para tratar a depressão. O que acontece é que esse medicamento da depressão, ele também atua em neurotransmissor. Então, ele acaba alterando essa condução de sinal da dor e ele dá alívio da dor. Então, ele é um antidepressivo? Sim, ele é um antidepressivo. Mas, nesse caso, ele está sendo usado como antidepressivo? Não. Ele está sendo usado como um modulador para estímulo de dor, que é exatamente o que o Gustavo está falando, né? Assim, a procaína, ela é primariamente um modulador de estímulo de dor? Não, ela é um anestésico. Mas ali, naquele caso, o que ela está fazendo é o quê? É modular essa condução. A gente tem muitas isso vezes o paciente não sabe disso, Ricardo, e ele acaba não aderindo o tratamento, achando que o médico está diminuindo a dor dele, né? Sim. Mas a minha queixa foi de dor, ele me deu um remédio que é para depressão, mas eu não estou me sentindo deprimido, ele não fez um diagnóstico correto, né? Assim, a gente vê esse tipo de queixa. Então é importante também conversar com os pacientes quando você passa esse tipo de medicação. Mas assim, tanto os antidepressivos quanto vários anticonvulsivantes são utilizados no tratamento da dor crônica. Não como anticonvulsivante. A pessoa nunca teve epilepsia, nunca teve uma crise convulsiva na vida, ela nunca teve nada disso. Mas ele altera essa condução elétrica dos neurotransmissores, ele altera essa condução desse sinal. Então, isso acaba sendo benéfico para esses pacientes e levando a um alívio da dor. E isso é frequente, tá, Renata? Isso não é uma coisa que a gente faz pouco. Quando a gente tem um médico, que a gente escolhe um médico, a gente tem que confiar nele, Sim. né? Tudo bem que a gente pode até ler a bula, né? Também, né? Mas tem que ter uma certa confiança para acreditar que aquilo ali realmente seja o melhor possível para o tratamento. E na dúvida, converse com seu médico, Sim. né? Assim, não abandone, não né, abandone o tratamento. Dentro da dermatologia, por exemplo, assim, acaba que eu trato muitos pacientes com dor crônica. Se a gente pensar, por exemplo, pacientes com neuralgia pós-herpética crônica, no hospital eu trabalho muito com pacientes com sequela de hanseníase, que às vezes têm dor crônica. Então a gente acaba manejando muito esses medicamentos, né? Assim, e você tem também o pessoal da neurologia que trabalha com isso, tem o pessoal da reumato, da ortopedia, que são pessoas que trabalham muito com dor crônica no geral, né? Os pacientes os médicos, aliás, que trabalham com cuidado paliativo, né? Assim, mas a gente faz muito isso, né, Gustavo? Assim, de ter medicações hoje que no passado foram usadas num outro contexto, mas que a gente sabe hoje que do ponto de vista farmacológico, elas têm benefício para esses pacientes. Muitas vezes elas foram usadas para algum contexto, só que evoluíram em questão de pesquisas. Hoje a gente vai conferir artigos e a procaína ela caiu nessa abordagem. Às vezes, para aquilo que foi criado, não é tão eficiente, mas descobriu para outras coisas, né? Sim, às vezes se encontraram outras formas de fazer um pouco melhor o que ela era usada. Sim. E ela caiu para um outro determinado serviço. E que tem um resultado muito bom. Ótimo. Talvez, assim, diferente dos medicamentos, por exemplo, orais, eles agem de forma sistêmica. A terapia neural, a abordagem, ela tenta ser o mais local possível para poder resolver a origem da dor regional. Com o mínimo de efeito colateral também possível. Isso, né? que eu ia perguntar, ia diminuir a quantidade de efeito colateral, né? Sim. Depende, claro, da aplicação. Porque às vezes tem pessoas também que não cabem mais tomar certo tipo de medicamento porque já tomaram demais, né? E aí o corpo ele chega a se acostumar com aquela medicação, ele passa a perder o efeito e entra essas novas abordagens. Né? E essas novas abordagens ajudam nesse Sim. sentido. Né? E dentro dessas abordagens a gente tenta ver o todo, né? Não somente a questão da dor, mas a origem da dor. E não só isso, mas como o metabolismo do paciente está, talvez depois de tantos tratamentos que ele se submeteu. Eu posso falar uma besteira aqui, mas o Michael Jackson, o que ele tomava era um anestésico para dor? Era um sedativo, né? Era um sedativo. Não deixa de ser uma medicação que trabalha que era para uma coisa também, e estava sendo usada para outra.
trabalha nesse sentido também dos neuroreceptores, dos neurotransmissores, né? Assim, mas que fazia ele dormir, né? Que era o objetivo primário, digamos assim, por não responder a outras medicações, né? Sim. E cada vez não era para dor, era para dormir, mas é uma medicação que mexe com essa parte de sono, mas mexe também com essa parte de dor, de conexão que a gente tem com o tempo, com o espaço, né? Assim, entendi. E o que mais que a gente tem para tratar a dor? Hoje, além da terapia neural, que a gente vê que é injetável, existe também a questão da ozonioterapia, que também é muito utilizada para tratamento de dor. Nós temos a terapia por ondas de choque, que é excelente em casos de, por exemplo, dores provindas de tendinites, questões ósseas, musculares, para poder desprogramar uma cadeia que foi hiperprogramada ao longo do tempo, ao longo dos anos. Você manteve um padrão de dor, um padrão compensatório por muitos anos, e é claro que você precisa desprogramar toda essa cadeia. Então, assim, o aparelho de ondas de choque é excelente para esses casos. E hoje o que mais tem surpreendido é o SIS, né? Que é o sistema superindutivo. Hoje é o suprassumo. Ele é um campo eletromagnético de alta potência. É um aparelho incrível. Poucos aqui, acho que em Minas Gerais só tem um. E eu acho que ele fica em Sabará, se eu não me engano. Um fisioterapeuta, ele foi um mentor que eu tive, Carlos Suski, me ensinou muito. E assim, é um aparelho incrível que é utilizado para tratamentos de fibromialgia também, dores articulares, dores ósseos, lesões por entorse. E os tratamentos só melhoram a cada dia. Tem pessoas também que entram naquelas banheiras de gelo, né? Também é para dor? É muito usado também, principalmente em recovery. Por exemplo, em recuperação muscular. É muito usado por jogadores de futebol, atletas. Os tratamentos de recuperação muscular, eles acabam trabalhando muito com isso do frio, calor. Sim. Tem evidência mesmo, né? Que melhora, né? Infravermelho. Sim. Laser também é excelente também para dor, para inflamação, para a melhora articular. O laser também é ótimo. Os LEDs. LED. Hoje o que você vê, tem muito jogador de futebol que comprou a própria manta de LED para poder usar. Hoje existe muito agora. Os jogadores de futebol hoje, eles tendem a se cuidar mais por isso. E esse LED, esse infravermelho, ele age melhorando a inflamação? Sim. Tanto e aí acaba melhorando a dor, né? As articulações, as dores articulares também, se tem uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, e eu ouvi isso, eu não consigo me lembrar onde, é que nervo adora luz. Então, assim, a gente usa o laser principalmente em problemas, dores, disfunções neuropáticas, porque nervo e luz é uma combinação ótima. Se você tem uma neuropatia, é muito agregado também em radiculopatias também. São hoje os mais usados para tratamentos de dores gerais. Como essas alternativas, quando, por exemplo, a fisioterapia convencional de 40, 60 sessões foi para uma abordagem e deixou o paciente descrente dos tratamentos, né? Hoje a gente tem essas outras abordagens para poder recuperar esse paciente que acabou desistindo, né? E trazer ele de volta com uma abordagem um pouco mais centrada e tirando essa ideia de que a reabilitação, a fisioterapia... É só reabilitação. É só reabilitação, que ela precisa demorar, que ela precisa ser tão prolongada. Hoje tem casos que com 6 sessões, 8 sessões, utilizando dessas técnicas de terapia neural, ondas de choque, laser, 8, 6 sessões, você consegue resolver algumas dores, por exemplo, articulares de joelho, coluna. Hoje é isso. Esse é o futuro agora para onde a fisioterapia está caminhando. O importante sempre é ter um profissional de qualidade
para explicar e orientar o paciente a fazer da melhor forma possível, seja no consultório, seja em casa, e a descobrir as melhores técnicas, né? Porque sentir dor não é fácil, né? Aí, além das abordagens que a gente tem, é sempre importante as orientações pós-consultas e a constância no tratamento, né? Sim. Porque o paciente já na primeira, na segunda sessão, ele vê um bom resultado, ele fica feliz e acha, tá bom, aqui já deu, já tô melhor, e acaba abandonando o tratamento sem saber que aquilo ali só tá no meio do processo, né? Precisa terminar, né? Precisa ser assíduo ao tratamento e confiar no profissional. A gente tem um plano de tratamento que ele precisa ser seguido, ele tem um começo, um meio, fim, e o começo é o que a gente tenta fazer essa modulação da dor. Para o paciente ver que aqui a gente começou a tratar a sua dor bem, conseguimos melhorar bastante a sua tolerância em questão da dor, e a partir daqui agora é deslanchar em cima da causa. A gente trata aquilo que está retroalimentando essa dor. Uhum. Eu gostei demais, Gustavo. Você esclareceu muito as nossas dúvidas. Sentir dor realmente não é fácil. Eu gostaria de agradecer vocês. Você, doutor Ricardo, Gustavo, eu gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra num próximo podcast.